Minha cunhada era a minha melhor amiga. Nós duas, nós éramos feitas irmãs. Era um amor que parecia ser um encontro de almas, sabe? Só que aí ela faleceu e eu descobri que era tudo mentira. Eu casei, eu era bem novinha. Eu tinha 16 anos na época e meu marido tinha 17. Então, quando a gente se casou, como a gente não tinha nada, a gente foi morar na casa da mãe dele. Eu fiquei 4 anos morando com a minha sogra. Na época, a minha cunhada mais nova, ela tinha 14 anos. E como eu falei, foi um encontro de almas. A gente sempre se deu muito bem. Eu acho até engraçado, mesmo depois de tudo, quando eu lembro que quando a minha sogra ia chamar a atenção dela, como ela era novinha, adolescente e tal, ela chamava a atenção de nós duas, como se nós duas fôssemos filha dela, né? A minha cunhada mais velha, ela tinha 19 anos quando eu me casei e eu não sei por qual motivo a gente não se dava muito bem. Eu me dava tão bem com a minha cunhada que eu contava segredos pra ela que meu marido não sabia. Então, assim, todo o tempo que eu morei com a minha sogra foi assim. A gente estudou juntas, a gente saía juntas, as pessoas achavam que a gente realmente era irmãs ou que a gente só era melhor amiga, porque a gente de fato não parecia cunhada, sabe? E aí, no final desse 4º ano que eu morei na casa da minha sogra, a gente alugou uma casinha, saiu de lá. E no que a gente saiu de lá, a minha cunhada foi morar com a gente. Ela ficou 2 anos, porque ela não se dava muito bem com a mãe dela, sabe? Por ela ser preguiçosa. Na minha casa ela também era preguiçosa, quase que não fazia nada. O quarto que ela vivia era uma bagunça. Só que pelo fato da gente ser muito amigas, da gente ser irmã, eu não tava nem aí, sabe? Eu não brigava, eu fazia, eu arrumava e tava tudo bem. Então, assim, em 2 anos que ela morou comigo, nunca teve desentendimento. Ela saiu da minha casa para poder se casar. E aí ela se casou, eu não sei quanto tempo que tinha de casados, mais de ano. Ela engravidou, teve o Davizinho e ela me convidou e convidou o meu marido, que é irmão dela, pra gente poder ser padrinhos do filho dela. Inclusive, o Davizinho é a minha paixão, eu não acho que, né, ele tenha culpa de qualquer coisa. Mas enfim, a gente batizou com bom grado, a gente sempre se deu muito bem também com o marido dela, até que em meados de março de 2020, ela descobriu que estava com um câncer no ovário. Segundo ela, o médico tinha explicado que até então não era algo tão grave não, ia fazer quimioterapia, ia retirar os ovários, se não me engano, uma coisa assim, e tava tudo resolvido. Só que, gente, câncer é câncer, né? Ouvir essa palavra já assusta. Então, assim, a gente ficou todo mundo chocado. O meu mundo parou. Na época que ela descobriu que tava doente, eu tava com um bebê novinho. E mesmo assim, eu fui com ela em cada consulta, em cada exame, em cada quimioterapia. Conforme ela estava doente, eu também estava, porque eu tinha casa, eu tinha filho pequeno e eu tava com ela pra cima e pra baixo, porque tipo assim, eu não me permitia não cuidar dela. E aí terminou as quimioterapias, a gente estava todo mundo feliz, né, achando que estava resolvida, ela tinha feito a cirurgia, só que aí veio uma notícia que tipo assim, derrubou o mundo de todo mundo, né? A gente descobriu que ela estava com metástase, que fala que é uma fase mais agressiva, quando praticamente, né, pelo menos é o que eu entendo, praticamente não tem o que se fazer mais, pelo menos com ela foi, porque depois que descobrimos essa metástase, foi só rala abaixo, ela só foi ficando mal, e aí ela entrou numa depressão, e eu fazia de tudo para poder levantar ela, para poder deixar ela animada. Eu ficava buscando coisas que eu sabia que ela gostava. Gente, eu vivia exausta. Vocês não têm ideia, porque eu mal pregava o olho, pensando assim, meu Deus, amanhã o que que eu vou fazer para poder colocar a Jéssica para cima, né? Só que aí, pro final, ela foi ficando muito debilitada. Já tinha muito tempo que ela estava internada, então assim, os médicos resolveram dar alta. Não que ela tivesse melhorado, pelo contrário, já não tinha o que se fazer. Eles perguntaram se ela queria continuar internada para continuar tomando remédio pelo menos para dor, ou se ela queria ir para casa para poder descansar, e ela decidiu ir para casa. E a partir do momento que ela foi para casa dela, quem cuidava dela era a sogra.
Só que a minha vida era assim, logo cedo eu ia na casa dela porque eu tinha muito medo dela morrer sem que eu visse ela viva, sabe, naquele dia. Então eu via ela, conversava com ela um pouquinho, voltava para minha casa, fazia as coisas rapidão, arrumava a minha casa de qualquer jeito, fazia uma comida de qualquer jeito, pegava meu filho e voltava para casa dela e passava o resto do dia. Todos os dias era assim. E um dia ela estava melhorzinha, no outro dia ela já estava pior e eu sofria junto com ela, mas eu estava sempre ali, lado a lado com ela. Até que um dia a minha casa estava muito bagunçada, muito suja, a gente já não tinha roupa limpa mais. Então eu acordei e eu falei assim, eu não vou lá na Jéssica agora não, eu vou dar um grau nessa casa porque aí eu passo mais uns dias tranquila, né? Então fui fazer faxina, porque gente, minha casa estava uma zona, fui lavar as roupas, tudo. Quando eu terminei, que eu tava arrumando para poder ir para casa dela, eu recebo um telefonema que ela tinha falecido. E eu fiquei desesperada, porque naquele dia eu não tinha visto ela com vida. E eu tinha dito para ela que eu ia estar do lado dela até o último suspiro. E eu não tava. E eu não conseguia me perdoar, sabe? Aquilo para mim era imperdoável. Mesmo meu marido falando e todo mundo falando, para com isso, você foi mais que uma irmã para ela. Você foi, na verdade, uma mãe, você estava ali para tudo, no tratamento, junto, animando. Só que eu não conseguia me perdoar. Eu caí numa depressão tão profunda que de 65 quilos eu caí para 48. Eu larguei o meu filho de lado porque eu não tinha forças para cuidar de mim. Como que eu ia cuidar de outra pessoa? Eu simplesmente não levantava da cama. Chegou vezes de fazer cocô na cama. E eu não tenho vergonha disso não, porque eu tava doente, eu sei que a depressão é uma doença. E todo mundo tentava me animar, e as pessoas queriam que eu fosse num psicólogo, num psiquiatra, mas eu só pensava nela, eu só pensava que eu não tinha cumprido a minha promessa, que eu não tava ao lado dela no último suspiro, e que ela tinha ido magoada comigo. Um dia a minha mãe veio aqui me visitar, ela foi embora chorando, do tanto que eu tava mal. Gente, eu tava só o osso assim, ó. Ela saiu, ela não conseguiu ficar comigo. E aí depois ela me ligou e falou assim que estava procurando um centro espírita que fizesse carta psicografada, vocês sabem, né? Porque ela achava assim que a única chance que eu tinha era de conversar com ela para ela falar, né, que eu fiz tudo por ela para eu poder sair daquela fossa. Gente, vocês já sentiram culpa por uma pessoa que já faleceu? É uma culpa dolorosa demais. É uma culpa que você sabe que não tem solução, porque a pessoa já se foi, não tem como você pedir perdão, não tem como você tentar consertar aquela situação. Até que um dia a minha cunhada mais velha veio aqui. Isso já tinha 4 meses que a minha cunhada tinha falecido e até então ela nunca tinha me visto. Quando ela me viu na situação que eu tava, quase que fedendo em vida, sabe? Toda mijada em cima da cama, dessa finura, ela olhou pra mim e falou assim: não é justo o que todo mundo tá fazendo com você, não é justo. Todo mundo sabe que a minha irmã era uma falsa, que a minha irmã não merecia isso aí não, que a minha irmã não te merecia. E por que as pessoas te vê definhando desse jeito e ninguém te conta? E eu achei assim que fosse mentira dela, porque como eu falei, a gente nunca se deu bem. Só que meu marido, ele me confirmou. Ele falou assim que na casa da mãe dele, ela falava tão mal de mim, ela falava assim que eu era uma insuportável, que eu não saía do pé dela, que eu era tão carente que eu parecia um grude, que muitas das vezes ela falava pra eu dar um tempo pra ela, mas eu não dava, eu não me tocava. Que ela só me deu da vizinha para poder batizar por pena, porque eu me humilhei para ela. Ela inventava coisas. Ela falava assim que a minha casa fedia, que eu era porca, preguiçosa. E outra coisa, ela chegou a falar várias vezes pro irmão dela que ele merecia coisa muito melhor que eu, porque eu era uma porca, preguiçosa, uma chata, que nem o da vizinha me suportava, sendo que o meu afilhado, gente, ele é um grudinho comigo. Então, assim, entre outras coisas, sabe? Mas eu não vou ficar aqui contando tudo porque eu acho que não tem necessidade. É claro que eu fiquei chocada, né? A primeiro momento eu não quis acreditar.
Aquela não era a minha irmã da vida toda praticamente, mas o meu marido também não ia inventar uma mentira dessas. Mas ao mesmo tempo que isso me chocou, isso também me levantou, porque eu me libertei da culpa, sabe? Porque eu me libertei da culpa de não estar ao lado dela, da culpa de qualquer coisa, porque eu vi que ela não merecia. Por que eu ia estar sendo culpada? Mas, por outro lado, eu também nunca me culpei por ter amado ela da forma que eu amei. Porque todo mundo sabe, cada um dá o que tem. Se ela não tinha o amor verdadeiro para oferecer, eu tive. E eu sou muito orgulhosa por isso. Agora, o que me deixou chateada também, é claro que isso me chateou, mas o fato do meu marido me ver durante 4 meses, chorar todas as noites, me sentir culpada todas as noites, falar pra mim mesma que eu era um lixo, que eu não era amiga de ninguém, não comer, não dormir, e mesmo assim ele não me contar a verdade, olha, vou mentir não, isso me pegou. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma história bem pesadinha hoje, bem triste, né? E de toda essa história, o que eu fiquei mais chateada, assim, junto com ela, foi de fato o marido dela não ter contado. Porque é o que ela mesmo disse, cada um dá o que tem. Se ela deu o amor verdadeiro e a outra não deu, né? Não é sobre ela, é sobre a outra. Agora, o marido dela vê ela definhando ao ponto de fazer as necessidades dela na cama, ao ponto de emagrecer quase 20 quilos e não falar, né? Olha, não precisa disso tudo, você amou, tudo bem, mas ela não merecia isso, ela era super falsa. Aí também eu achei uma baita de uma sacanagem, viu? Mas minha mera opinião, deixa aqui a opinião de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação, apesar da história bem triste, né? Curte, comenta, compartilha, porque ajuda o crescimento do nosso cantinho. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente aparecer aqui, é no Instagram, vou deixar bem aqui, é por lá que eu recebo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fique com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!